Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus nos dê sabedoria e inteligência. Chegamos ao testemunho, parte 3. E eu recomendo você que está assistindo esse vídeo assistir a parte 1 e parte 2. E a parte 3 eu quero começar. Ela é muito curta. Eu vou ter que trazer uma pregação em cima disso, né? Daquilo que Deus me ensinou também. Porque testemunho é para isso, né? Para ver o que Deus fez na vida da gente. Pois bem, falei de um rapaz, eu coloquei o nome dele de Marcos, né? Se eu não me engano. É isso mesmo. Tem que lembrar que não é o nome dele de verdadeiro. Né? Mesmo ele, eu quero preservá-lo. Depois eu vou explicar mesmo ele. Mas, então, eu contei a primeira história. A parte 1, resumindo rapidamente, ele era homossexual. Ele, lá dos anos 90, eu era um jovem de 20 e poucos anos. Isso é uma história verdadeira, tá? O que eu estou contando. E ele veio me cantar, mas Deus cantou ele primeiro. E ele se converteu. Né? Nós tivemos uma conversa e Deus mudou a vida dele. Parte 1, bem resumido. Né? Deus transformou. Ali começamos a conversar, Deus foi dando inspiração e recursos. Eu fui chegando e colocando aquilo que, a verdade que Deus queria ser colocada e a vida dele mudou. Aí em a parte 2, resumidamente, que a mãe de um rapaz que também estava nessa vida, com uma diferença, que esse rapaz era da igreja também, eles estavam começando a viver a vida do homossexualismo, ela veio chorando para mim. Roger, conversa com ele. Ele está indo para um caminho. A mãe dela também, a mãe dele também era muito religiosa. Tá bom, vamos conversar. Aí eu procurei. E só que daí o que aconteceu? Quando a segunda pessoa aconteceu, eu chamei esse primeiro. Falei, você lembra aquele dia que a gente conversou? Que Deus transformou sua vida? Hoje eu vou levar você. Você vai conhecer um cara que está vivendo isso, está começando essa vida. E você vai me ajudar a mudar a vida desse cara. Eu levei a vida desse cara. E deixei mais o rapaz falar. Conhecimento, explaining, conhecimento de causa. E esse segundo rapaz não mudou. Mas isso não expliquei para ele que às vezes a graça de Deus, como foi o caso do jovem rico, o próprio Cristo apontou para ele o reino e ele não quis. O Cristo entendeu, aceitou, entristeceu, mas ele não quis. E agora vem a terceira parte. Deus mudou a vida desse jovem, desse primeiro jovem. Ele se converteu. Deus usou dele. Terceira parte que começou, eu fiquei. Passou muitos anos e eu já não via mais esse rapaz. E a vida seguiu, eu segui a minha, ele seguiu a dele. Inclusive eu conheci a família dele. Quando eu era bem jovenzinho, achava, até gostava da irmã mais nova dele. E se algum dia ela assistir isso aqui, ela vai saber. Mas eu era louco por causa dela. É uma mulher muito bonita, assim. Eu era jovem, inclusive. Mas, meu, não, ela nem vai saber quem que é, né? Eu não falei o nome dele, não identifiquei. Mas assim, e ela nem sabe que eu ajudei o irmão dela. Agora, de repente, do jeito que eu for falar o lugar, de repente. Não vou falar o lugar, senão fica no testemunho. E os anos se passaram. Eu conheci a família dele e tal. Sempre ali, o lugar que ele morava. Era um lugar muito conhecido ali, onde eu passava bastante, né, com a questão da minha família, porque meu pai tinha propriedades ali perto. Meu avô, meu pai, minha mãe. E eu não fiquei mais sabendo da vida dele. Não sabia mais o que tinha acontecido com Marcos.
e senti falta. Uma época, eu falei, pô, cadê aquele meu amigo? Não, inclusive depois que tudo isso aconteceu, eu encontrei com ele na rua. E aí, cara, como é que você tá? Não, tô bem pra caramba, mudei de vida. Falei, então, cara, agora você precisa arrumar uma namorada, né? Nossa, verdade, né? Eu falei, Deus transformou a vida desse rapaz. Aí, o tempo foi passando, foi passando. Isso foi nos anos 90, eu tinha 20 e poucos anos. Agora, com 40 e poucos anos, alguns anos atrás, eu, naquele mesmo lugar que eu encontrei com ele, que eu conversei, eu comecei a fazer missão ali. Tinha uma igreja bem em frente, no ponto de ônibus que eu falei que a gente conversou, tinha uma igreja. E eu já falei, não, acho que na parte um, né? Onde que é? Eu não vou repetir. Então, comecei a fazer a missão ali. Eu ia todas as segundas-feiras, um grupo de oração. A comunidade nossa assumiu ali um compromisso de um grupo de oração ali. Às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia com o coordenador. Uma vez foi a comunidade toda. E eu lembrei dele. Ele morava ali quase do lado da igreja. O irmão dele era muito meu amigo. Até hoje, né? E perguntei ali. Porque quando eu fui começar a fazer missão ali, já era uma outra turma, um outro pessoal novo que estava ali no bairro rural, que eu não conhecia, comecei a conhecer naquele momento. Perguntei, deixa eu te fazer uma pergunta. E o Marcos? Você não sabe, Roger? Eu contei a história para eles. Deus mudou o coração desse homem. Eu sentei e conversei. Você não sabe o que aconteceu com ele? Eu falei, não, eu não sei. Eu falei que a terceira parte é triste. Não sabe? Não, eu não sei. Ele morreu de AIDS. Irmãos, a enfermidade ele acolheu na época do pecado. Na época que ele, se isso fosse tão bom, essas doenças não seriam tão, assim, não é, permitidas. Estariam ali, tão fáceis de pegar. Mas o importante, ele, ele levou essa marca que ele trouxe antes da conversão. Mas ele se converteu. De que vale o homem ganhar a vida inteira e vir a perder a vida eterna? Sabe? Então, fiquei triste naquele dia. Quase chorei. Porque eu vi a transformação que Deus fez na vida dele. E eu vi que Deus usou de mim para isso. Então, não era uma transformação qualquer para mim. Era uma pessoa importante. Que Deus confiou na minha mão. E de repente confiou porque já sabia da luta que ele tinha. A gente não sabe. Eu só posso salvar uma alma aqui, nessa vida. Eu não tenho poder sobre a sua alma. Eu tenho poder sobre a minha. Mas às vezes, é aquilo que eu falei ontem, né? Que eu acabei de pregar, não. A atitude e as intenções. Marcos, ele teve más atitudes, mas tinha boas intenções. E Deus é misericordioso. Deus ele olha, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Esse homem mudou. E graças a Deus, infelizmente, o pecado, como diz Paulo lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Às vezes não foi a tempo de ele se salvar do pecado, mas se salvou pela vida eterna.
Espero que um dia eu possa encontrá-lo lá, junto de Deus. Talvez ele tenha um lugar até melhor do que o meu. Porque ele, ele, ele teve lá no chão, lá embaixo. Ele experimentou do fosso. E ele se reviveu. Ele nunca mais voltou para aquilo. Porque ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia quem tinha resgatado ele. Então, é, essa terceira parte é muito triste para mim. Lembrar. É difícil também falar a parte 3. Eu gosto de falar da parte 1 e da parte 2. Mas o testemunho da parte 3 ele me machuca bastante. Porque. Mas ao mesmo tempo eu sei que é só a vida carnal. Deus tem algo muito maior para ele. Eu tenho certeza. A conversão dele levou ele ao céu. Ele está hoje contemplando Deus face a face. Eu não tive tempo de visitá-lo. Eu não tive tempo de ir ao seu enterro. Eu não sei se alguém da família dele conhece essa história. Mas talvez conheça, né? Teve uma mudança tão radical, ele deve ter falado, olha, tive um amigo que apresentou Jesus para mim. E eu mudei de vida. É isso, irmãos. Essa é a história de um cara que conheceu o pior lado da vida. E um jovem. Ele morreu muito jovem. Eu não sei quantos anos ele morreu, mas ele era mais novo que eu. Eu já tinha 40 anos, ele já tinha morrido já fazia um tempo. E esse testemunho, da terceira parte, eu posso dizer: não se entregue ao pecado. O salário do pecado é a morte. Entrega a Deus, que tem vida eterna. Certo? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Eu vou ver um próximo testemunho. Eu tenho bastante histórias de vida. Eu tenho a atual. Eu estou vivendo um testemunho. Talvez eu fale quando a graça de Deus a te chegar. Eu vou contar esse testemunho também. Talvez eu vou falar de outros. Parecido com o que eu estou vivendo atual. Como foi o primeiro que eu falei bem antes desses aqui que eu comentei, um dia que eu acordei chorando, que eu tinha perdido tudo, tudo, tudo. Mas eu tinha encontrado, mas eu não perdi Deus. Podem te tirar tudo, mas não te tiram Deus. Mas eu vou ter bastante histórias para contar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus transformou. Então, às vezes tem algumas bem curtas, né? Aí a gente trabalha em cima e rende um vídeo melhor, né? Mas eu não vejo a hora de contar o meu testemunho atual, onde Deus já falou que vai me dar a vitória. Mas eu não, eu só espero em Deus, porque Deus ele é fiel. E a graça de Deus há de nos perseguir e nos dar a vitória. E vai ser muito bom. E quando eu contar o meu testemunho, eu não vou estar sozinho. Vai ter mais gente para conversar comigo. Vai atingir mais pessoas. A graça de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.